Danilo tá fora do clássico contra o Vasco amanhã pelas semifinais do Campeonato Carioca. A questão que fica é quem mais vai ficar fora, né? Porque o Flamengo vai para esse jogo com muitos desfalques, né? O Danilo, como eu falei, o Alexandre também tá fora, né, por conta de uma lesão. Michael fora, Cebolinha também tá fora. Deixa eu ver quem mais. Esses três são certos, né? E muito provavelmente o De La Cruz também, que o pessoal não tá falando, mas o De La Cruz não joga no sintético, né? Não sei se vocês já perceberam. Ele não jogou naquele 4-1 que o Flamengo tomou, né? Que foi, já foi pro time reserva, né? O De La Cruz não tava nesse jogo. Ele não foi jogar no jogo de volta contra o Palmeiras, né? Pela Copa do Brasil, que o Flamengo perdeu, mas classificou. Que ele deitou no primeiro jogo, né? O Flamengo ganhou de 2-0, ele foi muito bem, foi um dos melhores do jogo. E no jogo de volta ele simplesmente não participou do jogo. Então, apesar de não estar confirmado, tenho quase certeza que o De La Cruz não vai para o jogo. A questão é, o Flamengo provavelmente vai com um time misto, né? Provavelmente não, né? Eu acredito que vá. Porque para essa questão de ser o gramado sintético, o controle de carga, né, que o Felipe Luiz tanto fala, inclusive o Danilo é por isso, né? O departamento lá de fisiologia do Flamengo sugeriu, né, que deveria ser feito controle de carga. O Danilo é um jogador mais veterano, então é natural de que ele fique fora de alguns jogos, né, o que também não é um problema, porque entra o Léo Pereira, que foi a dupla titular no final do ano passado, em que o Flamengo jogou melhor, né, que foi a dupla titular que o Felipe Luiz escolheu, que foi que entrou na final contra o Galo, enfim, jogou a reta final do Brasileiro, foi muito bem, então não tem problemas com isso. O Arrascaeta, né, que é sempre uma das primeiras opções para ser poupado, que ele tem um físico assim horrível, né? Tudo que ele tem de genialidade ele não tem de físico, né? Parece que, coitado, parece que foi balanceado, né? Ele não consegue ter uma sequência muito longa de jogos. Mas eu acredito que ele vá para o jogo porque já vai perder o De La Cruz, né? Porque eu acredito que o De La Cruz não vai jogar por conta da questão do gramado sintético. Então acredito que o Arrascaeta vá para o jogo. O Cebolinha já está fora. O Bruno Henrique deve jogar, porque ele sempre joga, né? Joga todas quando ele está disponível. E eu acredito que isso não vai ser problema, porque mesmo com o time reserva, né? E isso eu estou falando sem clubismo nenhum, né? Eu acredito até que aos possíveis vascaínos que estejam assistindo isso vão concordar, né? Que mesmo o time reserva do Flamengo, ou misto, é melhor do que o do Vasco, né? A gente viu isso porque até agora o Flamengo não jogou exatamente com força total nesse Campeonato Carioca, né? E no jogo lá do primeiro turno, né, da Taça Guanabara, o Flamengo sobrou muito contra o Vasco. Foi principalmente no primeiro tempo, né? Foi um jogo que o Flamengo assim passeou em campo. Poderia ter feito uma vantagem muito maior no primeiro tempo e desperdiçou várias chances, né? Porque não criou tanto assim, faltou efetividade. E no segundo tempo o Vasco até se empolgou um pouco, mas logo o Wesley cortou o barato deles, né? Um jogador excepcional. Então eu acredito que mesmo com poupando alguns jogadores, o Flamengo tem tudo para conseguir uma vitória tranquila, ou pelo menos empatar o jogo, né? Para aí sim decidir com tranquilidade em casa no Maracanã. Que eu acho que vai ser essa estratégia que o Felipe Luiz vai seguir, né? Porque ele já disse várias vezes que não vai matar jogador nenhum para ganhar Campeonato Carioca, né? Mesmo que isso custe o trabalho dele. E é interessante ele falar isso, porque ele jogou tanto tempo no Campeonato Carioca, né? É a visão dele de dentro do campo, né? Talvez isso transmita o pensamento dos jogadores, né? Que todo mundo sabe, né, que o Campeonato Carioca não vale tanto assim, né? Nem no estadual hoje em dia. Mas os jogadores têm que jogar do mesmo jeito, né? Eles são pagos, eles estão vestindo a camisa do clube. E o Felipe Luiz, com essa mente moderna, né, vindo lá de fora e conhecendo a realidade aqui do país, ele falar isso tem muito peso, né? Ele tirou o peso do Carioca, mas também, sem dúvida nenhuma, ele quer ganhar, né? Isso daí não é desculpa para ele perder ou para fazer um papelão. Eu acredito que ele tem isso tudo muito bem planejado. Eu acredito que essa vai ser a estratégia dele. Ele vai tentar poupar um pouco, segurar o ritmo nesse primeiro jogo, até pela questão do gramado sintético, né, que é uma grande questão hoje em dia, não é uma grande polêmica. Vai poupar alguns jogadores, para aí sim no jogo de volta resolver, até mesmo porque o Flamengo tem vantagem do empate, né, por ter feito a melhor campanha.
Se no placar agregado dos dois jogos der um empate, o Flamengo passa mesmo assim. Então é uma vantagem muito grande, né? Além da diferença técnica, o Flamengo é muito favorito para essa semifinal. É óbvio que tudo pode acontecer, a gente não pode subestimar o adversário, ainda mais num clássico, né? Que geralmente as forças se igualam, né? Mesmo que não seja isso que esteja acontecendo recentemente entre Flamengo e Vasco, que tem uma sequência, uma freguesia enorme do Vasco contra o Flamengo, né? Mas todo respeito é pouco, então tem que manter o pé no chão. Eu acredito que o Felipe Luiz vai segurar esse primeiro jogo para resolver no segundo jogo aqui no Maracanã. Mas quem que você acha que vai ser poupado nesse jogo? Você concorda com essa estratégia do Felipe Luiz? Diz aí o que você acha, valeu?